Olá, amigos do Canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. Hoje a entrevista é com o sempre polêmico jornalista Romeu Chireia Filho. Tudo bem, Romeu? Como é que você está? Tudo bem, Paulo? O pessoal do Canal X, né? É um prazer estar aqui. Eu já vi algumas entrevistas de vocês e achei muito interessante essa iniciativa que vocês tiveram. Aí o polêmico é por tua conta, né? Tem gente que acha que é pior do que polêmico, tem gente que acha que é menos. Tá certo, esse é o grande Romeu, ele sempre polêmico. A minha pergunta, Romeu, quem foi Romeu Chireia, o pai? Romeu Chireia, o pai... Difícil, Romeu. Falar do pai, de uma pessoa tão presente assim na sua vida, mas principalmente uma pessoa que ninguém conhece, como alguns não conhecem, mas eu conheço, da perspicaz dele, de um homem que queria muito por Xanxerê. Paulo, eu vou dizer uma coisa que eu falo para todo mundo quando falo meu pai. Ele foi o melhor homem que eu conheci, o maior homem que eu conheci, chama-se Romeu Chireia. Por quê? Porque ele foi sensacional, na minha opinião. Ele fez para o Xanxerê muita coisa que ninguém sabe, que ele não queria que falasse. Isso é verdade, isso é verdade. Ele até hoje não se tem nome de nenhuma coisa aqui, porque ele não quis, e a gente respeita a memória dele. Ele foi da Comissão de Emancipação, e fora isso, as coisas que ele não gosta que falasse, ele ajudou muita gente, só vou dizer isso. Ajudou muita gente que precisava, gente que merecia ser ajudada, ele sempre fez isso, e acho que essa foi a grande herança que ele deixou para todos os filhos dele. Eu sei que você se emocionou pela pergunta, Romeu, porque eu digo isso para o meu pai, você sabe, foi o primeiro deputado, e eu vi nas notas que meu pai tinha vários questionamentos do seu pai, e eu vejo esses questionamentos, porque eu falo polêmico, porque você me entende como um jornalista polêmico, mas principalmente eu entendo que você, pelo que você coloca, você tem muito do seu pai, por isso eu queria conhecer quem era essa pessoa. Olha, Paulo, o meu pai, inclusive, foi muito amigo do teu pai. Então vamos fazer troca de confete aqui, mas o seu Nilo Munarete, pouca gente sabe, o seu Nilo foi talvez o primeiro comunicador do Grande Oeste e de Xanxerê, com certeza, porque a PY5 América Uruguai França, que era a rádio amador que o seu Nilo manteve durante muitos anos, prestou inúmeros serviços para a comunidade, para gente que tinha parentes doentes longe daqui, que na época não tinha telefone, não tinha nada, as pessoas hoje não sabem como é que era isso, né? E assim como o seu Nilo, assim como o seu Romeu, Xanxerê teve grandes homens no início da colonização, no início dos pioneiros dessa cidade, de outras famílias que ainda estão aqui, Tonial, Antonioli, Bortoluzzi, enfim, tem uma série de famílias que fizeram um grande trabalho para o Xanxerê e que hoje talvez não tenha aquele reconhecimento, né? Eu vejo os mais antigos irem embora, né? Vamos falar assim, e eu fico triste porque, como jornalista, fico frustrado também por não ter, às vezes, a oportunidade de ouvir essas pessoas. Como eu também não consegui ouvir meu pai. Quando eu vim para cá, ele já estava doente, né? Quando eu vim morar para cá em 88. Mas essas pessoas certamente teriam muitas lições para ensinar para a gente, né? E teriam, assim, prazer grande em dizer o que foi, o que era Xanxerê. A gente brinca, chama de Campina da Cascavel, capital do gatilho, entende? Mas isso aqui era um sertão brabo, isso aqui não era fácil de se viver aqui. Eu lembro de menino, com 6, 7 anos, a minha mãe não deixava a gente sair de casa toda hora, não. A gente sabe, se sair de casa era ir e voltar, porque era muito perigoso andar na rua aqui. Romeu, cortando um pouquinho esse início da história, mas voltando a falar do Romeu Chireia, que está aqui presente, filho. Como é que se deu essa tua história com o jornalismo, Romeu? Onde nasceu essa tua vontade? Isso foi, o seu Romeu também tem parte nisso. Eu fazia medicina em 75, depois fui acadêmico médico de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, depois de ficar 3 anos fazendo vestibular. Eu passei no vestibular da Evangélica em Curitiba e na Federal em Florianópolis em 75. Só que eu fiquei 2 anos dentro da faculdade e vi que aquela ali não era a minha praia. E um ano antes de desistir, eu já te falei com outro meu irmão mais velho que é médico em Curitiba, eu falei, Paulo, não quero mais isso, não é comigo, não vai dar certo, vou sair por aí matando gente. Esse meu irmão também, de certa forma, entendeu, ele disse, se tu acha isso, então tu fica mais um ano aí, nem que tu levar 10 anos na faculdade, tu faz oftalmologia que tu não mata ninguém. Daí, eu disse, mas posso deixar um cego, né? Mas eu fiquei mais um ano, mas não deu certo.
Aí chegou no outro ano, eu vim para casa e falei para o meu pai, ó, o senhor já fez a sua obrigação, porque outra coisa que ele fez foi pagar estudo para 5 dos 7 filhos. Os outros 2, por outros motivos, não puderam estudar, né? Ou não quiseram. Mas eu disse para ele, pai, o senhor já fez a sua obrigação comigo, porque ele dizia que era uma obrigação dele pagar estudo para os filhos, né? Mas eu não quero mais ser médico, o senhor já tem um filho médico, eu não vou ser médico. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueço, mas o que tu gostaria de fazer? Eu disse para ele, eu gostaria de ser jornalista. Ele falou, jornalista? Mas tu não vai morrer de fome, Piá? Eu falei, não. Por feijão, antigo, né? Eu falei para ele, por feijão eu garanto. E foi o que eu fiz. E não me arrependo até hoje, graças a Deus que eu optei por jornalismo, porque é a profissão que eu gosto. Apesar de hoje ter sérias críticas contra a imprensa brasileira, principalmente a grande imprensa, né, que eu acho que ela virou essencialmente mercenária, né, dinheirista, né, faz a imprensa hoje, os jornalistas, com raras exceções, fazem aquilo que o patrão manda fazer, entende? Eles abriram mão da opinião deles, da opinião profissional, da opinião ética que existe, para dizer o que o patrão manda. Infelizmente, a imprensa brasileira hoje, para mim, é uma decepção. Romeu, a opção sua por escrever e não ficar na frente de televisão, não ficar à frente de rádio, é uma opção tua de jornalismo, ou você acha que, no caso, o jornalista ele pode optar, dizer assim, não, peraí, eu vou fazer todas essas coisas também? Como é que você vê essa posição do jornalista em si? Olha, Paulo, eu gosto de escrever. Acho que foi no segundo ou terceiro ano de ginásio, eu ganhei um concurso de redação. Na Semana da Cultura que tinha aqui, eu ganhei um concurso de redação. Eu sempre gostei de escrever, né? Talvez porque eu tenha visto muito meu pai escrever nos livros de cartório lá, que eu era pequeno, vivia em redor dele. Mas eu não teria dificuldades, teria dificuldade em fazer rádio, por exemplo. Já ajudei a fazer, nos tempos que eu trabalhei aqui com a Rádio Princesa, o Jornal da Rádio Princesa, não teria dificuldade em fazer. Eu não tenho muita paixão pela TV, assim. Mas o rádio é uma coisa que me atrai muito, mas o que eu gosto mais de fazer mesmo é escrever. Quando tu escreve, eu vejo uma coisa assim, tu é preocupado, e eu gostaria que você colocasse para as pessoas que estão nos assistindo, você se preocupa muito pela correção ortográfica. Me parece assim que você é um cara que primazia pela colocação bem da palavra. Como é que tu vê isso? Porque assim, ó, o jornalista hoje está tão corrido, que ele esquece muitas vezes dessa colocação. É uma boa pergunta, porque você é um profissional, né? Você tem que oferecer um produto de qualidade. Você não pode sair por aí escrevendo como jornalista, escrevendo tudo errado. Hoje a gente vê muitas pessoas que deixaram em segundo plano, né, ou escrever o português correto. Português é uma língua dificílima, né? Eu cometo erros diariamente, ninguém sabe escrever direito português, ou muito pouco sabem. Mas a preocupação em escrever correto, eu acho que é uma coisa fundamental. Assim, você não pode ser um bom advogado, por exemplo, se você não tiver um profundo conhecimento das leis, certo? E você não pode ser um bom jornalista se você não tiver pelo menos, razoável conhecimento da língua portuguesa. Eu tenho entre as minhas leitoras, que muito me orgulho, a professora doutora, a esposa do Ivor Lorenzetti, desculpa, a professora Dona Uesca aqui, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Ela é uma leitora minha e eu quando escrevo, penso nela. Se eu escrever besteira aqui, e ela tem toda a liberdade, e os outros leitores também. Quando você comete algum erro para mim, eu não levo por ofensa ou por crítica você apontar um erro. Eu acho que é até um favor. Eu gosto de reconhecer quando eu cometi algum erro, alguém me convence que eu tenho uma opinião que não confere com a realidade, ou que não é aquilo que... Eu acho que a gente tem sempre que... Quem não muda de lugar é poste, né, Paulo? Sem dúvida. Voltando ao jornalista, o jornalista, ele deve ser pautado, no teu caso, você falou sobre críticas, eu falei sobre críticas, pautado sobre a verdade, sem mesmo dúvida, que seja levado a críticas. Sem dúvida. E nessa minha pergunta também, Romeu, a gente pode dizer assim, algumas coisas que você sabe, você não conta a fonte, isso também é do jornalista? Porque você às vezes tem que preservar a fonte, né? Se você tem certeza, se você confia nessa fonte, você não pode expor ela à execração pública ou a julgamentos aí que possam vir a prejudicá-lo, né? E a verdade, meu amigo, a verdade é uma só.
E por isso que o jornalismo é uma coisa tão polêmica às vezes. Não tem duas verdades, ou é aquilo ou não é aquilo. E a gente tem sempre que perseguir a verdade, né? Tem que tentar, muitas vezes é difícil você saber a verdade das coisas. Principalmente nos dias de hoje, com a revolução que ocorreu nos meios de comunicação, com a tal das fake news, né? Está cada vez mais difícil você saber quando estão te falando a verdade. Eu recomendo, eu faço, eu pesquiso quando eu vejo uma coisa, antes de dizer qualquer coisa sobre aquela notícia, peraí, vamos ver se isso aqui é verdade mesmo. Qual o futuro do jornalismo? Pode ser no Brasil, pode ser no mundo, de tantas que está se mudando hoje em dia. Essa revolução da internet é uma coisa que veio para ficar, né, Paulo? Não há dúvida nenhuma. O jornalismo tradicional, o jornalismo impresso, pelo que eu leio, pelo que eu sei de professores, amigos meus e de leituras, ele vai ter que se reciclar para sobreviver. Então eles dizem, por exemplo, que o jornalismo impresso vai sobreviver, mas em nichos de mercado, em assuntos tipo o jornalismo que vai falar somente de veículos antigos, ou o jornalismo que vai falar somente de meio ambiente, né? Ele vai ser um jornalismo especializado, né, e restrito a alguns temas, né? Não mais como era até agora, que o jornalista era visto, pelo menos, como um cara que tinha que entender um pouco de tudo, né? E principalmente a mídia impressa, né, que é a mais visada, porque ela se tornou cara, se tornou lerda, demorada, né, enquanto que o rádio ainda continua sendo o mais rápido, que é um instantâneo, né, na hora, né? Mas a mídia impressa que perdeu mais com essa revolução toda, porque é caro, né? E a notícia vai sair só amanhã, você está na internet, a notícia sai daqui 2 segundos ou 5 minutos no máximo. E o jornal você tem que esperar ir para a gráfica. Então o jornal perdeu muito por causa disso. Você trabalhou como um assessor, né, no SCC Rural. Como é que foi essa sua passagem de jornalista, um assessor? Porque acho que foi muito importante para ti, muito importante também para o governo, que divulgou momentos do governo que não se divulgava. Como é que foi essa passagem tua? Foi muito, para mim foi muito enriquecedora, Paulo, porque por vários motivos. Primeiro, eu me considero uma pessoa, eu sou uma pessoa de esquerda, eu não vou negar isso para ninguém, todo mundo que me conhece sabe disso. E trabalhar para o Banco Mundial, eu trabalhei como consultor do Banco Mundial na área de comunicação, para mim foi até uma surpresa. Eu nunca esperava ter conseguido, graças à indicação do meu amigo Júlio Bodanese e de outras pessoas que trabalhavam comigo, que me conheceram lá em Florianópolis, eu fui contratado como consultor. Uhum. Eu até fiquei surpreso quando eu consegui isso e trabalhei lá 4 anos no programa SCC Rural, que é um programa que eu acredito que deva voltar no próximo governo do Estado, porque ele foi um contrato com o banco que encerrou e que tem projeção e recomendações até do próprio banco de ser retomado. É um programa que fortaleceu as iniciativas, os empreendimentos da agricultura familiar. Aqui mesmo em Xanxerê, a Associação dos Feirantes demorou bastante para sair o projeto deles, mas agora está saindo agora, depois que o programa encerrou. Eu trabalhei lá de 2013 a junho de 2017. Acabou o contrato, eu ainda fiquei 6 meses trabalhando como voluntário lá para encerramento e dar continuidade às coisas que tinham que ser terminadas, né? Aqui em Xanxerê, a Associação dos Feirantes conseguiu um recurso desse programa, e esse programa tinha como grande atrativo o fato de se você colocasse um grupo de agricultores familiares, colocasse um empreendimento, e esse empreendimento, vamos supor, uma fábrica, um panifício, uma fábrica de cucas, se precisasse 50 mil reais para você viabilizar esse empreendimento dentro das normas sanitárias, dentro da legalização documental, enfim, deixar ele apto a trabalhar no mercado. Se precisasse 50 mil para fazer isso, o banco ou o programa SCC Rural te dava 25 mil. Né? Você tinha que botar o resto do teu bolso. Aliás, era 2 por 1. Se você botasse 10, o banco te dava 20. Mas tinha que, comprovadamente, você tinha que investir dinheiro do teu bolso. O dinheiro que vinha do banco, do programa SCC Rural, não precisava ter devolução. Ou seja, era como se chamava antigamente de fundo perdido, ou não retornável hoje, né? E foi um programa que deu muito certo em Santa Catarina, está cheio de exemplos aí de pequenas empresas familiares, de agricultores familiares que estão ganhando dinheiro com isso. Um deles, eu cito, que todo mundo conhece, Salame do Rebelato.
Teve um projeto aprovado, está aí o produto hoje no mercado, sendo consumido por todo mundo, dentro dos padrões sanitários, com rótulo, com imposto, com tudo certinho, e gerou empregos e vai gerar, com certeza, bons negócios, né? Romeu, hoje você voltou para Xanxerê, tu é um cronista do jornal, né? O que o Romeu está fazendo? Qual é a expectativa do Romeu com Xanxerê, com a região? O que o Romeu pensa do jornalismo em si, na cidade e tudo mais, Romeu? Bom, Paulo, quando eu saí daqui em 2013, eu avisei que eu ia voltar. Eu disse que ia voltar em 2 anos, já passou 5 e ainda não voltei. Mas agora eu estou voltando com uma perna só, por enquanto. Porque eu espero ficar em Florianópolis e aqui ao mesmo tempo por mais 1 ano e meio, talvez 2 anos, que eu estou aguardando a minha companheira se aposentar. Depois eu vou vir morar aqui, porque aqui é o meu lugar, eu nasci aqui, gosto daqui, tenho muitos amigos aqui, graças a Deus. E o meu lugar é aqui. Eu quero voltar para cá, quero ter talvez o meu próprio veículo de comunicação, porque não, talvez um site, um blog, não sei. Mas o meu lugar é aqui, eu tenho a maior parte dos meus amigos aqui e gosto muito de Xanxerê, tenho orgulho de dizer que sou xanxerense e vou ficar aqui. Romeu, a gente viu sua movimentação também muito na área política, e não pode ficar aquém da política de hoje em dia, né? E você é um cara crítico, você é um cara que sabe se posicionar e posiciona, tu não é de meias palavras, a gente sabe disso, acompanha você. O que você acha do momento político hoje no Brasil, também não quer dizer em Santa Catarina? Olha, Paulo, eu tenho escrito, já escrevi isso e vou repetir uma frase que eu li, que eu acho que tem muito a ver com o atual conturbado momento político brasileiro. Eu acho que a cultura política brasileira está na pré-adolescência. A gente que é pai sabe o que é pré-adolescência, né? Uma fase bem confusa, né? Então nós estamos aí passando por turbulências que eu espero que sejam produtivas, porque eu vejo muita gente falar em inovação, renovação e tal. Tomara que essa renovação seja para melhor, porque a renovação, por ela em si, não significa melhoria. Pode se renovar e ficar pior. Eu torço para que essa renovação seja para a gente evoluir e não para nós regredirmos, né? Porque eu vejo algumas ideias que estão aí para debate da sociedade, enfim, ninguém é dono da verdade, né? Tem algumas ideias aí que são francamente ideias retrógradas, que levam a sociedade a andar para trás. Eu conversando há pouco tempo com uma pessoa que até, se eu puder, vou recomendar para tu entrevistar, na verdade, ele é um engenheiro agrônomo com doutorado em direito ambiental, feito na Alemanha, morou na África. É uma pessoa que eu conheci agora trabalhando na campanha do Enori Barbieri, que infelizmente não se elegeu. Essa pessoa me colocou uma situação que me gravou. Existem períodos da humanidade em que a humanidade, em vez de evoluir, ela anda para trás. E ele disse: Romeu, nós estamos vivendo um período desse. Porque nós estamos parados no tempo e estamos olhando para trás. A gente não está tendo muitas mostras de evolução. A gente vê valores da humanidade, é isso aí já eu que estou dizendo, que valores que não caem de moda, tipo educação, respeito, né? Serem jogadas... Parece que as pessoas perderam a educação, né? O respeito pelos mais velhos, né, cara? Que eu fui criado, chamando as pessoas de senhor, né? Senhor. E continuo chamando, algumas não gostam, de vez em quando leva até um xingão, porque acha que a gente está chamando eles de velho. Não, é só respeito, mas se não quiser eu posso chamar de você sem problema. Mas eu vejo os tempos atuais com muita preocupação. Não tanta preocupação, porque eu estou com 64 anos. Minhas filhas, que eu fico com medo das minhas filhas, né? Que mundo que elas vão herdar aí, ó. Eu tenho medo que o mundo ande para trás, porque esses valores, eu sempre digo, não saem de moda. Você tratar as pessoas com educação, você ter respeito pelas pessoas, você respeitar a opinião contrária da tua. Eu tenho meu candidato, não vou ficar falando mal do candidato do outro lado. Eu vou ficar falando bem do meu. Se você quiser votar no fulano, vota. O problema é teu. Entende? Eu vou votar no meu e vou falar bem no meu. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter mais respeito pela opinião alheia. Não é porque o fulano é um burro, não sabe nada. Não, para aí. Porque o fulano votar ele acha que é assim e é o direito dele ser assim. Saber respeitar. Então tem que... Esses valores aí que fazem com que a sociedade hoje esteja caindo em alguns pontos assim, retroagindo, né? E se tornando perigosa, né? Você vê o que aconteceu com esse mestre de capoeira lá da Bahia, um senhor de 60 e poucos anos,
morto a facada porque discutiu política num bar. Hoje estava vendo na internet uma mulher em Porto Alegre foi atacada, desenharam uma suástica na nuca dela. Nós estamos aí com medo. Eu leio muito professores meus que escrevem na internet, estamos com medo de uma onda fascista, né, que vem atacar o Brasil. E não está longe disso, não. Porque esse fanatismo... Eu lembro no tempo que o PT surgiu na década de 70, os petistas eram chamados de fanáticos. E eram fanáticos. Só que o fanatismo dele, perto do que a gente está vendo hoje, era uma coisa de... Romeu, o Canal X quer agradecer. Uma das últimas perguntas que a gente vai fazer, até, que a gente tem feito aos nossos entrevistados, agradecendo já você ter vindo, se dispôs a falar sobre jornalismo, bem crítico, e a gente gosta bastante disso, é sobre a vida. O que há depois da vida? É uma pergunta que eu vou te fazer e agradeço você pela entrevista, e fica aberto o Canal X. Paulinho, essa pergunta eu não saberia o que há depois da vida. Eu espero que tenha coisas boas, né, pela frente. Isso eu não saberia te responder, não. O que há depois da vida, o que eu vou te dizer, cara? Eu espero que a gente encontre, seja para onde a gente for, eu teria muita vontade de encontrar pessoas que se foram, né? Que a gente tem muita saudade, né? Principalmente do meu pai.